Ricardo, uma boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o querido amigo, meu professor, nos bancos da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, ministro Ricardo Lewandowski, o doutor Pedro Paulo, a todos os presentes, na pessoa do doutor Grandinetti, cumprimentar e agradecer o convite formulado pela escola, pela universidade, por todos que estão promovendo este encontro. E registrar a honra de ter aqui conosco o professor, ex-magistrado Ferraioli, que está aqui participando desse evento. Ontem teve uma justa homenagem à Sua Excelência aqui no Rio de Janeiro. Infelizmente, estávamos lá em sessão, inclusive à noite, não pudemos nos fazer presente. Chegamos hoje aqui ao Rio de Janeiro, vindo de Brasília. E aqui, o meu propósito aqui, vou ser breve, é trazer alguns julgados do Supremo Tribunal Federal, destacando alguns votos que proferi, em alguns casos, seja na primeira turma que eu componho, seja no plenário, e também trazer 2 casos do Tribunal Superior Eleitoral, que penso ser bastante interessante dentro do tema colocado, o garantismo na jurisdição constitucional, e também colocar alguns temas à reflexão que eu penso que o Supremo Tribunal irá visitar em breve. Não vou fazer, portanto, análises ou colocações de ordem teórica, e sim prática. Gostaria, inicialmente, de trazer um caso que é lá do Tribunal Superior Eleitoral, antes de entrar nos casos do Supremo Tribunal Federal. Falo do recurso ordinário de número 1904-61, de Boa Vista, Roraima. O que ocorreu aqui no caso? A Polícia Federal, sem dizer de onde, sem dizer qual foi o denunciante, a Polícia Federal fica sabendo, sem haver registro de onde que veio a informação, que em determinada casa estava havendo reuniões políticas para compra de votos em favor da candidatura do que era aqui o recorrente, que depois veio a se eleger, inclusive, deputado federal. Policial, agente da Polícia Federal, tenta entrar numa das noites de reunião na casa. É barrado. Não consegue entrar na casa. Sabe-se lá por quê, não há registro, se foi identificado ou não, mas, enfim, ele não estava convidado a entrar naquela reunião e foi barrado. No dia seguinte, ou na próxima reunião, quando se deu a próxima reunião, a polícia foi, então, sondar alguém que teria sido convidado para a próxima reunião. E colocou um gravador nas roupas ou na bolsa, foi uma mulher, colocou um gravador, e essa mulher entrou, e com o gravador que captou essa conversa, as conversas daquela reunião, a polícia, então, abre um inquérito por captação ilícita de sufrágio, artigo 299 do Código Eleitoral, e também abre um procedimento eleitoral não criminal para a investigação judicial eleitoral, preliminarmente, sem autorização judicial. Faz-se uma investigação e, após a conclusão dessa investigação, é que o procedimento é encaminhado ao Ministério Público Eleitoral e ao juiz eleitoral. Aí a discussão que chega ao Tribunal Superior, em grau de recurso ordinário, porque o Tribunal Regional Eleitoral julgara procedente a ação e cassara o mandato do deputado,
e a discussão, então, posta preliminarmente da licitude das provas. O ministro relator votou pelo não provimento, o ministro Arnaldo Versiani, e surge uma grande discussão, e por 4-3 foi dado provimento ao recurso ordinário. Vou destacar aqui alguns trechos do meu voto, que já era acompanhando a quem havia aberto a divergência, que foi o ministro Henrique Neves, e posteriormente, pela ordem de votação no Tribunal Eleitoral, também já votara o ministro Marco Aurélio. Disse eu na oportunidade: o Brasil criou a justiça eleitoral, todos nós sabemos os motivos. Não preciso fazer um histórico a respeito do tema. Por isso, a Polícia Judiciária, em matéria eleitoral, é presidida diretamente pelo Poder Judiciário. Vejam, Vossas Excelências, que, de uma forma ou de outra, essa notícia chegou à polícia com antecedência. A polícia ficou sabendo, não registrou como. Chegou à polícia com antecedência. Por que ela não se dirigiu ao juiz eleitoral, não levou o tema à baila do Ministério Público e, de acordo com o Due Process of Law, por que não requereu autorização judicial para as diligências? Nisso, o ministro Marco Aurélio me interrompe e diz: no início da Operação Furacão, pediu-se ao relator no Supremo autorização para plantar-se no gabinete do vice-presidente do Tribunal Regional uma escuta e foi deferida. Quer dizer, a polícia poderia ter se dirigido ao juiz eleitoral, que provavelmente daria aquela autorização para fazer, eventualmente, uma escuta ambiental, mas não houve. Aí eu disse: ou seja, o judiciário analisará e autorizará a diligência, como só ia acontecer e como acontece dentro do devido processo legal. Mas, de maneira assodada, afoita, pode ter tido os melhores motivos, disse eu, as melhores das boas intenções. Mas eu não posso julgar do ponto de vista das intenções, mas do ponto de vista da legalidade e da constitucionalidade do procedimento. Andou mal a polícia. Veja que não foi flagrante, porque no caso de flagrante, a Constituição permite a todo e qualquer do povo que leve à prisão aquele que está cometendo um crime. Independe de autorização judicial, independe de abertura de inquérito ou de qualquer diligência. Qualquer cidadão pode prender quem esteja em situação de flagrante delito. Aqui não era flagrante. Tanto não era que um policial tentou, em reunião anterior, entrar. E vejam, um policial que não era da área investigativa, era da área técnica. Não logrando êxito em entrar na reunião, plantou. A palavra é justamente essa: alguém naquela reunião. Aparelhou, literalmente, porque a pessoa levou um aparelho para fazer a gravação. Pois bem, está evidente a afronta a algo que entendo sagrado. O sagrado direito de ser o judiciário eleitoral e a justiça eleitoral, a senhora idônea da polícia judiciária. E aqui é uma característica peculiar da justiça eleitoral, que eu vou chegar ao ponto, continuando aqui a abordagem do meu voto, que eu estou resumindo aqui no momento que lá pronunciei, de improviso. Foi para isso, e para acabar com as fraudes eleitorais, para acabar com o uso do coronelismo, com a prática do coronelismo, por meio das polícias interferindo na liberdade do voto, que foi criada a Justiça Eleitoral. A polícia é vinculada ao Poder Executivo. O Poder Executivo é ator do processo eleitoral, através dos governadores, através do presidente da República. Ou melhor, esta foi a verdadeira razão de ser da Justiça Eleitoral. E aí eu citei uma resolução do TSE, que é explícita, Resolução 21.843, artigo 3º. A Polícia Federal, à disposição da Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei 1064 de 69,
exercerá as funções que lhe são próprias, especialmente as de polícia judiciária em matéria eleitoral, e observará as instruções da autoridade judiciária eleitoral competente. De igual modo, dispõe o artigo 6º da Resolução 23.363. Artigo 6º. Quando tiver conhecimento da prática da infração penal eleitoral, a autoridade policial deverá informar imediatamente o juiz eleitoral. Por quê? Porque a polícia não pode ser ator do processo eleitoral, porque a polícia ela é subordinada ao Poder Executivo e daí ela depender de autorização do Judiciário para agir, salvo o flagrante. Porque no caso de flagrante não é só a polícia, qualquer um de nós, qualquer cidadão pode atuar. A ementa ficou sintetizada em alguns trechos que vou destacar. No âmbito da Justiça Eleitoral, o poder de polícia pertence exclusivamente ao juiz eleitoral. Poder de polícia no âmbito eleitoral é exclusivo da Justiça Eleitoral, do juiz eleitoral. São nulas as atividades exercidas pelos agentes da Polícia Federal que deveriam ter comunicado à autoridade judiciária, desde a primeira notícia, ainda que sob a forma de suspeita, os eventuais ilícitos eleitorais para as providências investigatórias sob o comando de juiz eleitoral, para que, sob o comando de juiz eleitoral, pudessem ser adotadas, se necessárias. O inquérito policial eleitoral somente será instaurado mediante requisição do Ministério Público ou por determinação da Justiça Eleitoral, salvo hipótese de flagrante. A licitude da interceptação ou gravação ambiental depende de prévia autorização judicial. Ilicitude das provas obtidas e reconhecida. Inicial e peça de ingresso, aqui questões processuais. E, enfim, foi dado provimento ao recurso ordinário, em razão de que as provas colhidas tiveram, por ação instrumental, atuação da polícia sem cobertura de uma decisão judicial. Também gostaria de destacar, no caso também da Justiça Eleitoral, um caso que eu fiquei redator para o acórdão, embora o acórdão ainda não tenha sido publicado, um caso recente, em que se tratava de uma denúncia contra uma determinada pessoa que era acusada de vários delitos. Entre os vários delitos que ela era acusada, eram 9 delitos, 3 eram de natureza eleitoral. O Ministério Público apresenta a denúncia na Justiça Comum. O juiz da Justiça Comum recebe a denúncia, determina uma defesa preliminar na forma do 396, que foi recentemente alterado, e, em relação aos 3 delitos que seriam da competência da Justiça Eleitoral, encaminha ao juízo eleitoral competente. O juízo eleitoral competente, diante do rito próprio do Código Eleitoral, que não prevê a audiência prévia do denunciado, não faz essa determinação e o processo tem seguimento, inclusive sem ratificação do recebimento da denúncia. Esse caso, também por maioria de votos, eu abri a divergência no sentido de se aplicar a nova sistemática do Código de Processo Penal, introduzida pela Lei 11.719 de 2008, que estabeleceu 2 momentos de análise do recebimento da denúncia. O do artigo 396, em que se recebe a denúncia preliminarmente, intima, na forma do 396-A, para a apresentação de uma defesa preliminar, e na fase do 397, o juiz pode absolver de imediato ou pode dar continuidade à denúncia. E se fixou, então, o seguinte: de acordo com a Lei 8.038, de 90, que trata do processo nos tribunais superiores,
tanto o processo penal, quanto reclamação, quanto os demais processos. No que diz respeito à ação penal, existe uma defesa prévia, que lá, inclusive, é prévia ao próprio recebimento da denúncia. Depois houve alteração, por esta lei, no rito geral do processo no CPP, no Código de Processo Penal. Rito esse que, originariamente no CPP, já existia até para os servidores públicos. Ou seja, o que disse eu nesse julgamento? A legislação, entre excluir a defesa preliminar, que inicialmente no passado era dado só a servidor público, foi ampliando, dando àqueles com foro de prerrogativa de função, na Lei 8.038, e depois ampliou, em 2008, para os processos penais em geral. De tal sorte que só aquele acusado no âmbito da Justiça Eleitoral não teria, então, essa faculdade de ter uma possibilidade de uma defesa preliminar ao segmento, propriamente dito, da instrução processual. E, por maioria, acabou, então, prevalecendo a posição divergente que eu abri, no sentido de se aplicar ao processo penal eleitoral a fase do artigo 396, 396-A e 397 do Código de Processo Penal, porque com isso nós chegamos a uma isonomia de tratamento a todos que hoje são acusados no sistema processual penal, com uma igualdade de tratamento. Ou seja, entre restringir essa faculdade que a lei passou a dar e ampliando de uma defesa preliminar, o correto é aumentar essa faculdade e, então, por uma interpretação, nós passamos a aplicar a fase processual na Justiça Eleitoral. O tempo é curto, então eu vou omitir algumas leituras que eu tinha separado para fazer aqui, e temos o nosso professor Lewandowski aqui, querido amigo, para falar, e eu vi também a ótica da Defensoria, que para nós juízes é muito importante, ouvir sempre a Defensoria, assim como ouvimos com toda a acuidade a acusação, o Ministério Público. Nesse caso, por exemplo, da aplicação do processo, ministro Ricardo, na Justiça Eleitoral, a então vice-procuradora-geral eleitoral, Sandra Quirô, deu parecer favorável à aplicação, e ela, inclusive, indicava que isso seria uma maneira do Ministério Público Eleitoral poder orientar a sua base no sentido de uniformizar, porque haviam procuradores do Ministério Público que estavam atuando e pedindo aos juízes a aplicação dessa fase, juízes que aplicavam, juízes que não aplicavam, promotores que pediam, promotores que não pediam, e que a uniformização seria a melhor maneira, então, de acabar com essa discussão, e foi o que fizemos, um parecer, inclusive, favorável da Procuradoria-Geral Eleitoral que acolhemos. Pois bem, alguns outros casos que vou falar mais rapidamente, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, o habeas corpus 104.339 de São Paulo, que foi julgado no plenário do Supremo. Ali, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 44 da Lei 11.343, que vedava a possibilidade de concessão de liberdade provisória em se tratando de prisão em flagrante pelo delito de tráfico de entorpecentes. Aqui, e o Supremo também aqui por maioria de votos, acabou por, então, declarar a inconstitucionalidade da vedação por lei da concessão de liberdade provisória quando houvesse a prisão em flagrante em razão de delitos de tráfico de entorpecente. Rapidamente, aqui, destacar um trecho disse eu na oportunidade,
que, pelo inciso 66, ninguém será levado à prisão, do artigo 5º, 66 do artigo 5º, ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Então, isso está nos direitos e garantias individuais do artigo 5º da Constituição. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Aqui, no caso, a lei para o crime de tráfico de drogas está dizendo que não cabe, tucu, a liberdade provisória. Parece que não há nenhum tipo de afronta ao dispositivo constitucional. Pois bem, então disse eu, tal preceito demonstra que é o legislador o primeiro a decidir quais são os critérios para que indiciados ou acusados façam jus ou não ao benefício da liberdade provisória. Na medida que o dispositivo constitucional remete à lei, o legislador é o juiz primeiro. Ressalte-se instituto típico da prisão em flagrante. Liberdade provisória está vinculada à prisão em flagrante. Ele foi preso em flagrante e aí então se discute a concessão da liberdade provisória. Eu vou destacando um pouco alguns conceitos, porque eu sei aqui também que há estudantes que estão presentes, então, para poder ir delimitando, pedindo escusas àqueles que, evidentemente, não seria necessário fazer essas incursões. Pois bem, aí, disse eu, a meu ver, é que remanesce a incoerência no sistema processual penal, regido pelo dispositivo ora questionado. O legislador faculta essa possibilidade quanto ao agente do ilícito penal, e não quanto ao tipo de crime. Vou repetir, o legislador faculta essa possibilidade, a Constituição aqui, o legislador constitucional faculta essa possibilidade quanto ao agente do ilícito penal e não quanto ao tipo de crime. A garantia é ao indivíduo. Se a Constituição Federal quisesse facultar à lei a proibição da liberdade provisória consoante o tipo criminal, tal restrição teria sido incluída no tópico da vedação feita no inciso 43 do artigo 5º. Assim, não estaria o legislador autorizado a vedar a liberdade provisória em razão da gravidade do delito. Veja-se que um princípio constitucional basilar, denominado princípio da presunção de inocência, confirma a excepcionalidade das medidas cautelares de prisão, pois o indivíduo nasce livre, somente podendo ser levado ao cárcere quando verificado de fato a sua necessidade. Assim, sendo a liberdade do cidadão um dos dogmas do Estado Democrático de Direito, é natural que a Constituição contemple determinadas regras fundamentais com relação à prisão, seja ela de qualquer natureza, já que restringir o direito à liberdade é medida de caráter excepcionalíssimo, que, se implementada, deve estar subordinada a parâmetros de legalidade estrita. E mais adiante, faço considerações a respeito dessas questões, citando alguns precedentes, e mais adiante eu disse no meu voto. Se o agente é preso em flagrante, acusado de tráfico de drogas, atualmente, pela redação do 44, que era o dispositivo que foi declarado inconstitucional no caso concreto, não poderá receber o benefício da liberdade provisória, mesmo sendo primário e tendo bons antecedentes. Contudo, se esse mesmo agente conseguir se furtar do local do crime, ou seja, ele não ser pego em flagrante, apresentando-se posteriormente à polícia, à autoridade policial ou judiciária ou ao Ministério Público, não havendo, portanto, uma lavratura
de auto de prisão em flagrante, esse cidadão poderá responder o processo em liberdade, disse eu. Então, aquele que é preso em flagrante não pode fazer jus, não podia fazer jus à liberdade provisória. Mas se ele se apresentasse à delegacia, confessasse o crime, olha, eu sou um traficante contumaz, etc., etc., quero que abra um processo contra mim, ele poderia ficar solto, mesmo com todas as evidências, todas as provas e uma eventual confissão. Aí eu disse, exclamando, e deixei exclamado aqui no voto, veja a ilogicidade do sistema. Parece-me incompreensível essa desigualdade de tratamento. O ideal seria exigir sempre do juiz, nos crimes considerados mais graves, sejam eles hediondos ou equiparados, uma decisão fundamentada para manter o agente ou não preso. Depois, inclusive, houve alteração do CPP, determinando que sempre que houver flagrante, o juiz, para manter, ele tem que analisar, ele tem que manter fundamentadamente a prisão em flagrante. O inciso 56 do artigo 5º da Carta deixa claro que a prisão cautelar é a exceção, e aí fui fazendo, em razão do tempo, vou omitir a leitura, mas os senhores têm a referência, é o HC 104/339, uma discussão extremamente relevante no que diz respeito à aplicação dos direitos e garantias individuais e fundamentais. O HC número 111.840 do Espírito Santo, que foi da minha relatoria. Nesse julgamento, o Tribunal Pleno, sob a ótica do princípio constitucional da individualização da pena, que também pautou o caso anterior, previsto no artigo 5º, inciso 46 da Carta da República, declarou incidente, tanto, a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072 de 90, com a redação dada pela Lei 11.464. O que se refere? Se referia a esse dispositivo, que foi, nesse caso concreto, julgado inconstitucional, incidente, tanto, que, nos crimes hediondos ou equiparados, o início do cumprimento da pena será sempre no regime fechado. Pela legislação brasileira, quem está condenado até 4 anos pode iniciar o cumprimento em regime aberto. De 4 a 8, semiaberto. Acima de 8, fechado. Mas pode aquele que foi condenado a 1 ano, por fundamentação legal do juiz, fundamentação baseada e lastreada em circunstâncias, estabelecer o cumprimento em regime inicial fechado. Mas aqui é a própria lei que o dizia. Sempre que for condenado em crime hediondo ou equiparado, deverá iniciar no regime fechado, independentemente do quanto de ano de condenação. Pois bem, eu fiz aqui referências nesse voto ao princípio da individualização da pena. Vamos ver se eu consigo, sem tomar muito tempo, destacar alguns trechos. Disse eu, de maneira bastante clara, de uma maneira bastante direta, porque às vezes não precisamos ficar querendo explicar o óbvio. Disse eu, professor Grandinetti, se a Constituição menciona que a lei regulará a individualização da pena, é natural que ela exista. É natural que ela exista. Ela tem que ser individualizada, ponto. Do mesmo modo, os critérios para fixação do regime prisional inicial devem se harmonizar com as garantias constitucionais, sendo necessário exigir-se sempre a fundamentação do regime imposto, ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado. E aí eu destaquei, deixo consignado já de início que tais circunstâncias não elidem a possibilidade de um magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer o regime mais severo para o início de cumprimento.
desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do parágrafo 3º do artigo 33, combinado com os 59, todos do Código Penal, e por aí fui desenvolvendo. E, por maioria, aqui também o tribunal. Aqui foi por ampla maioria, não lembro agora qual foi o resultado final, mas por uma ampla maioria o tribunal julgou incidente, entretanto, inconstitucional esse dispositivo. Faço novamente referência ao HC 111.840 do Espírito Santo, de minha relatoria. Iniciei, recentemente, está com pedido de vista, a análise de um tema que envolve o Código Penal Militar, que é o inciso 2, a linha A do artigo, a linha A do inciso 2 do artigo 88 do Código Penal Militar. Esse julgamento está ainda em andamento, é o HC número 113.857, de minha relatoria, e ali trata do sursi processual no caso de crimes praticados no âmbito da competência da Justiça Militar. Eu levei voto no sentido da não recepção, pela Constituição de 88, do dispositivo do Código Penal Militar que veda a concessão do sursi processual. Disse eu, destacar apenas um pequeno trecho. A norma em questão avilta mais diretamente a equidade, pela qual se espera harmonia na aplicação dos princípios constitucionais e das normas infraconstitucionais. Assim como deve o legislador, ao estabelecer tipos penais incriminadores, inspirar-se na proporcionalidade, não combinando sanções ínfimas para crimes que violem bens jurídicos de relevo maior, nem penas exageradas para infrações de menor potencial ofensivo, deve ele observar esse mesmo preceito no que diz respeito às normas tendentes à individualização dessas mesmas penas. Mais uma vez aqui, a individualização da pena. Atentando para as condições específicas do violador da norma e para as consequências da infração por ele cometida ao bem jurídico tutelado pela lei e para a eventual vítima do crime. Outro não é o comando da Carta Maior ao estabelecer uma escala de sanções aplicáveis aos crimes de acordo com sua gravidade, ao mesmo tempo em que prevê a individualização da pena como fato determinante para a correta retribuição estatal pela violação perpetrada pelo infrator da norma. Estabelece o artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal, que a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão e interdição de direitos. A individualização se consuma, portanto, na elaboração das normas penais, em conformidade com os critérios de proporcionalidade fixados de antemão pelo Constituinte. No caso, em julgamento, nesse HC, o que ocorreu? O soldado do Exército desertou. 3 dias depois, ele voltou ao quartel. Foi aberto o processo penal, pelo tipo penal da deserção. Ele foi reintegrado do ponto de vista administrativo. Vejam só, senhoras e senhores. Ele voltou 3 dias depois, ele foi reintegrado. Ele foi reintegrado administrativamente, mas respondeu ao processo penal militar. Foi condenado a 6 meses de detenção. E, por vedação do Código Penal Militar, lhe foi negado o direito à suspensão da pena, ao sursi. E ele, reintegrado ao sistema, tem que ficar 6 meses, então, em detenção. Esse tema está em discussão, por enquanto só foi proferido o meu voto no sentido, como o Código Penal Militar é anterior à Constituição de 88, daí não será inconstitucionalidade, será não recepção do dispositivo. Um outro caso interessante, e eu já vou agora resumir mais ainda o que eu já estou resumindo, mas não posso deixar de fazer referência ao HC
96.356, esse da relatoria do ministro Marco Aurélio, no qual eu proferi vista acompanhando o ministro Marco Aurélio, e lá se tratava de depoimentos que foram prestados no âmbito da investigação policial, na qual foram ouvidas várias testemunhas. E do conjunto da oitiva dessas testemunhas, chegava-se à conclusão realmente da culpabilidade do acusado. Foi apresentada a denúncia, foi recebida a denúncia, abriu-se então a ação penal. Na instrução judicial, as mesmas testemunhas foram ouvidas e apresentaram outra versão. Uma versão que não desabonava o acusado, pelo contrário, o abonava. O juiz de primeiro grau julgou improcedente a ação. O Ministério Público recorreu. O Tribunal de Justiça, esse caso foi do Rio Grande do Sul, então o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele dá provimento ao recurso do Ministério Público, dizendo, mais ou menos em síntese, não vou fazer a leitura, que a leitura dos depoimentos prestados perante a polícia mostravam que ali aquele testemunho era mais verdadeiro. Já o testemunho apresentado em juízo, não, da sua leitura e do conjunto da leitura, mostrava que aquele testemunho provavelmente fosse um testemunho prestado com medo do réu que se encontrava na audiência ou algo assim, de tal sorte que eles ficavam com o conjunto de depoimentos prestados na fase policial. E aqui o julgamento foi unânime na turma, no sentido de, se não houver a confirmação das provas na instrução processual, não pode, com base exclusivamente na prova indiciária, chegar-se, então, à condenação, e foi concedida a ordem à unanimidade. Então, esses são temas que, penso eu, desembargador Eduardo, se encaixam dentro do tema e daquilo que o seminário vem estabelecendo para discussão. E deixar aqui, lançar, sem fazer pronunciamento, porque esses temas sequer iniciaram a discussão, mas são temas, ministro Ricardo, que penso nós enfrentaremos em breve. Em relação à soberania do júri, que também está lá no artigo 5º da Constituição, eu penso que em breve nós deveremos enfrentar aquele recurso que é do vetusto Código de Processo Penal, que diz que pode ser provido, pode ser apresentado recurso contra a decisão do júri na hipótese de manifesta contrariedade da decisão com a prova dos autos. Ora, pois, se o dispositivo da Constituição diz que a decisão é soberana, qual é o grau dessa análise do recurso em razão da manifesta contrariedade da decisão com a prova dos autos? A decisão dos jurados é soberana ou é mais ou menos soberana? E um caso que eu estou com pedido de vista, que também tem a ver com o tribunal do júri, um caso em que o júri já condenou o acusado, houve recurso do acusado, o Tribunal do Estado anulou, por contrariedade, mas voltou para o júri condenou novamente ele. Por razões processuais, houve uma nova anulação, ele foi a um terceiro júri, e esse terceiro júri condenou ele novamente. E foram tirados recursos especiais e recurso extraordinário. E não há trânsito em julgado. E foi dada a decisão no âmbito do Supremo de suspender, dada a liminar, para suspender a execução dessa pena.
Eu pedi vista desse processo, porque também vou analisar ali, à luz da soberania do júri, se já houve uma decisão, se realmente é necessário se aguardar todas as instâncias extraordinárias concluírem o seu julgamento ou não, mesmo sabendo do precedente do Supremo Tribunal Federal, julgado em 2009, da relatoria do ministro Eros, no sentido de que tem que se esgotar as instâncias extraordinárias, senão haverá uma execução antecipada da pena. Então, esse é um tema que, mais rápido do que o anterior, eu penso que o Supremo estará enfrentando. Eu estou com uma vista nesse que trata desse tema. E outras questões que eu havia aqui anotado também, que nós deveremos estar enfrentando mais adiante na questão relativa também à amplitude da competência da Justiça Militar e qual, professor Ferraioli, no âmbito de um Estado democrático de direito, pode-se ter uma jurisdição de competência militar em relação a civis. Hoje, ainda há no Código Penal Militar a competência da Justiça Militar para julgar civil que tenha atentado contra a administração militar. Esse processo não vai para a Justiça Comum, ele fica no âmbito da Justiça Militar. Ou seja, a Justiça Militar não julga no Brasil apenas e tão somente militares. Ela também tem a competência para julgar civis. Até que ponto é constitucional no Estado Democrático de Direito, na Constituição de 1988, essa competência mais ampla, vamos dizer assim, da Justiça Militar, mas isso são cenas de um próximo capítulo. Eu trouxe aqui elementos já consolidados e outros que haverá de ter novas discussões e importantes discussões nessa área do assim chamado garantismo, né? A teoria do direito, né? E que também tem um outro reverso da medalha, que é o Estado-sociedade poder também fazer a garantia da sua defesa social, né? O garantismo também não é uma via única, exclusiva, apenas e tão somente da liberdade individual, ela tem também o lado da defesa e tem, nesse âmbito, teríamos também outros casos aqui que poderíamos destacar, mas eu procurei privilegiar esse, pedindo desculpas ao desembargador Eduardo pela longa exposição, pelo longo tempo tomado, ao querido amigo ministro Lewandowski e ao nosso querido Pedro Paulo Cariello, da Defensoria. Eu agradeço a atenção de todos.